Olá, como é você? Tudo bem? Espero que você esteja vivendo um momento bem bacana, bem gostoso, ok? E se gostar do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ok? E ative o sininho da notificação. Bacana? Bom, vamos fazer aqui mais um comentário, né, sobre a Bíblia. Quando nós pegamos a Bíblia e olhamos a Bíblia de fora para dentro, a gente não consegue ver aquilo que aqueles que pegam textos isolados da Bíblia conseguem assimilar ou enxergar ou ver. Quando nós pegamos a Bíblia de fora para dentro, olhamos ela num todo, nós vemos ali um processo repetitivo, né? Um processo que aconteceu na humanidade em todos os lugares, em todos os tempos. Ou seja, nós sabemos que a humanidade sempre buscou deuses, né, para poder adorar, para poder cultuar. Né? Nós temos aqui nas Américas os Incas, né, cultuando o sol, fazendo até templo, né, para o sol. Temos a tribo Ashki-Tupã, né, que gostava de cultuar a lua, salve-me aqui o engano. Só que com o passar, né, dos anos, dos tempos, o ser humano tende a buscar ou achar questionamentos quanto a determinado Deus, quanto à divindade, né, de determinado Deus. E é isso que a gente vê acontecer ali na Bíblia. A Bíblia ela traz um relato aproximado de 2000 anos, e nesses 2000 anos a gente vê Israel passando por uma transição de deuses. A partir do momento que havia uma maturação teológica a respeito de um Deus, levantava-se questionamentos e as pessoas buscavam um Deus mais eficiente. Nós vemos, por exemplo, lá no início, os dias de Abraão, até ali no período ali dos filhos, né, dos netos de Salomão, as pessoas cultuando um Deus animalesco, né, um Deus que ele era meio homem e meio boi, meio homem e meio animal. Vou colocar a foto aqui para você ter uma ideia do Deus que Israel adorava naqueles dias. Era um Deus que já vinha passando por uma desconstrução para que um Deus mais bem construído fosse adorado e cultuado em Israel. E aí depois veio o Deus que os judeus, né, até então, cultuam até os nossos dias. Passou-se, naquele período de transição, né, viu-se um Deus aparecendo, um Deus que ele não era onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Tanto que quando o povo de Israel está no Egito, ele diz que ele ouviu o clamor do povo do Egito. Quando a Sodoma estava para ser destruída, ele precisou mandar um anjo para poder ir lá saber o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Quando Daniel, né, um pouco depois, quando Daniel está na Babilônia, ele manda um anjo trazer uma mensagem para Daniel. Então, e para os profetas também, ali há anjos também que trazem mensagens para Ezequiel, por exemplo. Então ali havia um Deus ali, que ele não era onisciente, nem onipresente, né? Ele precisava de um intermediário, o homem não tinha acesso direto a ele, precisava de um intermediário. E depois, né, na era cristã, na época do cristianismo, viram que aquele Deus já não era mais conveniente, até mesmo porque o Império Romano estava ali dentro, aquele Deus não fazia nada para poder, aquele Deus que destruía todos os inimigos de Israel, não ia destruir, né? Ele não ia destruir o Império Romano ali, naquele dado momento que estava invadindo Israel, então criou-se um Deus mais conveniente para aquele momento. Então que a gente vê isso, a gente vê, quando pegamos a Bíblia e olhamos a Bíblia de fora para dentro, a gente vê o povo de Israel passando por uma transição de Deus. A cada maturação que acontecia em cima de um Deus, criava-se um Deus mais apropriado, mais eficiente para aquele dado momento da história do povo de Israel. A gente vê que isso aconteceu, né, no Egito, aqueles deuses que eram cultuados no Egito também passaram por uma maturação e hoje já não são cultuados mais. Isso aconteceu aqui nas Américas, né, com os astecas, com os incas, com os maias, também passaram por uma maturação e trocaram, né, de Deus. A gente sabe que alguns índios cultuavam a lua, outros cultuavam o sol. Havia uma sensibilidade nessas pessoas, ou uma humildade talvez, e não um orgulho, uma soberba, e isso permitia que eles fossem sensíveis ao ponto de perceber a influência que esses astros influenciavam sobre a Terra. Claro, nós sabemos que eles não são deuses, são simplesmente matéria,
mas havia uma sensibilidade neles. E eles passaram a cultuar esses astros como se esses astros fossem deuses. Eu pergunto o seguinte: é errado você reconhecer a influência que um astro tem sobre o planeta? É errado você reconhecer isso? Não é errado, ok? O que acontece é que muitas vezes o ser humano, por descobrir, né, que aquilo não é um Deus ou que determinada coisa não funciona como um Deus, ele cria a soberba no seu coração e perde um pouco essa sensibilidade que poderia ser reconhecida ou associada, mesmo ele tendo essa consciência de que aquilo não tem como ser um Deus. Mas um respeito, uma admiração, eu acho que cabe numa situação dessa dentro do coração e da mente humana. Concorda comigo? Bom, voltando aqui ao assunto, né, de Israel, que passou por essa transição de deuses, como o ser humano ele sempre passa por essa maturação teológica, é bem provável que no futuro o ser humano crie um outro Deus para cultuar, para adorar e para reverenciar. Ok? Eu vou deixando aqui um forte abraço para você. Talvez você não concorde comigo, mas se gostar do conteúdo, deixe o seu like naquele dedinho lá bacana, ok? E ative o sininho da notificação, ok? Um forte abraço para você.